Estamos fazendo mais uma transmissão ao vivo para a honra e glória de Deus, mais um culto de louvor e adoração. Sejam todos bem-vindos. Vocês que vão nos assistir posteriormente ou agora através das redes sociais, sejam todos bem-vindos. Convido a todos a ficar em pé para cantarmos o hino inicial do nosso culto. Que possamos crescer em graça. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser, quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face de meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei, quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face de meu Senhor. Bom dia a todos, um feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, né? Estendo também o meu bom dia, o meu bom sábado a você que está em casa, que nos vai acompanhar aqui pelas nossas redes sociais. Vamos curvar nossas frontes para nós falar com o nosso Deus. Querido Deus, Deus poderoso, Deus criador do céu e da terra e do mar, as fontes das águas e tudo o que neles há. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade rica de estarmos na Tua presença. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque está sempre nos cuidando nos menores detalhes. Entrego também, Senhor Deus, essas pessoas que estão nos seus lares nos assistindo ou que vai nos assistir. Que o Espírito Santo também possa tocar-lhe o coração. Venha ficar conosco, venha perdoar as nossas falhas, nossos pecados, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Deus abençoe essa igreja, abençoe cada pessoa que saiu dos seus lares, aqueles que vieram de outro estado, que é os casos dos irmãos de São Paulo, que Deus abençoe a sua volta também. Pois muito bem, os irmãos já viram o tema, crescimento espiritual somente em Cristo. Por que esse tema? Porque, na realidade, muitas vezes nós fazemos de tudo para fazer o melhor, achar que estamos fazendo o melhor. E quando, na realidade, esse melhor está vindo de nós mesmos. Por isso que muitas vezes não sai do jeito que nós queremos. Então, quando nós queremos um crescimento espiritual, nós temos que buscar onde? Em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo nós teremos um crescimento espiritual. Eu peço que os nossos irmãos, aqueles que estiverem em casa também, que abram a palavra de Deus lá em João. Em João no capítulo 15. João capítulo 15, os versos do 1 até o 8. E também vai estar aqui no nosso telão também. Jesus, ele nos diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quando eu ouço essa metade desse versículo, eu já imagino, existe uma videira falsa. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vírgula. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós acabamos de falar sobre discípulos. Então nós entendemos que para um crescimento espiritual, somente em Cristo. Se nós, como Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Se nós não estivermos firmemente agarrados, firmes, e não permanecerdes em Cristo, qual que é a tendência? Nós vemos aí, quando dá muita vendaval, nós vemos o que na rua? Galhos caídos. Esses galhos estavam nas árvores, eles estavam vivos, estavam firmes, porque estava o quê? Na árvore. Quando o vento soprou e arrancou e caiu esse ramo ao chão, o que aconteceu? Ele secou. Isso aí não é diferente conosco. Nós, seres humanos, se nós, como seres humanos, nós sairmos de Cristo, nós afastarmos de Cristo, nós vamos morrer espiritualmente. Então nós temos um crescimento espiritual quando nós estamos firmes na palavra de Deus. Firmes, alicerçados em Cristo.
Esse é um crescimento. Crescimento espiritual é algo indispensável no cristianismo. O Senhor Jesus nunca abriu mão de que seus discípulos dessem fruto com qualidade. Não é sua intenção fundar um grupo de religiosos. Não é a função de Cristo fundar um grupo de religiosos. Mas sim de agente de mudança para isso, de agente de mudança. E para isso, o crescimento espiritual e estímulo natural do nosso Senhor. Então, nós sabemos que Cristo, Ele não está preocupado com religiões. Deixar bem claro isso aqui. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes religiões. Eu sou dessa, fulana daquela, eu sou daquela, daquela. Quando nós subirmos, nós formos assunto ao céu, que Jesus Cristo nos voltará, que Ele foi nos preparar lugar. Essa é a palavra de Deus. Ele nos foi preparar lugar. Quando Ele voltar, Ele não vai levar aquele povo daquela igreja, porque Ele professavam aquela religião, tinha aquela placa de igreja. Ele vai vir buscar um povo remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então, esse é o propósito de Jesus Cristo, a sua vinda. É buscar um povo remido no sangue do Cordeiro. Um povo limpo, um povo sem mácula. Um povo que viveu de acordo com a tua palavra aqui nessa terra. O crescimento espiritual genuíno é fruto do discipulado. No caso dos apóstolos, o próprio Jesus Cristo os chamou dizendo, sigam-me. E eles seguiram. Então, isso aqui é o crescimento espiritual. Ele é algo que o próprio Cristo, Ele veio para fazer. É buscar o teu povo, é chamar, siga-me. E nós temos que estar preparados para seguir Jesus. Porque muitos daqueles discípulos tinham suas vidas também. Muitas vezes nós não queremos fazer isso, fazer aquilo. Porque achamos que estamos muito cheio de problemas, cheio de dificuldade. Eu não dá para mim fazer isso porque eu trabalho demais, eu tenho que sair daqui para ir para colar. E quando nós vemos, o dia já passou e nós não temos um relacionamento nenhum com Deus. Aí eu lhe pergunto, muitas pessoas falam, eu vejo fulano, ele tem uma facilidade, ele tem um crescimento espiritual grande. Vocês já ouviram até aquele tema, até meio chato de dizer, né? As pessoas só veem as bebidas que eu bebo, a cachaça que eu bebo, mas não vê os tombos que eu caio, né? Então, isso é realidade. Você quer ter um crescimento espiritual com Cristo. Mas você não quer gastar tempo nenhum. Eu falo uma coisa. Logo que vocês acordarem, toda vez que vocês pegarem o celular, deixem uma caneta e um papel. Toda vez que vocês pegarem o celular, marque a hora que vocês entrou. A hora que vocês saírem, você marca. Mesma coisa na Bíblia. Todas as vezes que você estudarem a Bíblia, você marca a hora que você entrou e a hora que você saiu. Ao chegar ao findar desse dia, você olha quanto tempo você gastou com as coisas de Deus e quando você gastou com as coisas secundárias. Aí você vai ver por que você não tem um crescimento espiritual. Assim, você pega 2 leões, põe um numa jaula e o outro na outra. 2 leões iguais do mesmo porte. Você alimenta um e o outro não. Ao findar da semana, você solta os 2. Qual que você acha que vai vencer? Aquele que foi alimentado ou aquele que não foi alimentado? O que foi alimentado, meus queridos. Então, por isso, muitas vezes não temos o crescimento espiritual, mas nós olhamos, a pessoa fulano faz isso, faz aquilo, mas você olha só aquele momento dele, mas você não olha o que ele passou. Uma pessoa vem fazer uma mensagem, vem pregar aqui, aí você acha que é simples, você chega aqui, abre a palavra de Deus, aonde cair, vai dar, deu aqui. Não é assim, meus queridos. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que estar afinco, nós temos que fazer aquilo que Deus nos pede, que é pregar o teu evangelho. Então, muitas vezes, as pessoas não têm o crescimento espiritual e fazer o quê? Vamos dizer, infelizmente, porque não está na fonte correta. Ah, mas eu sou difícil de gravar as coisas, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo. Mas se você não tentar, uma pessoa para ser médico, uma pessoa para ser um médico, ele vai estudar o quê? Medicina. Medicina. Para ser um dentista,
Ele vai estudar na parte do dentista, que tem todos ali os seus papéis que tem que se formar. E para nós ser um bom cristão, nós temos que fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Não tem outro. É simples de tudo. É simples de tudo. Então, para nós ter um crescimento espiritual, nós temos que fazer aquilo que Deus nos pede. O que é? Estudar a tua palavra, ter um relacionamento com Deus. Eu não posso ter um Deus e conhecer um Deus profundamente se eu não tenho conhecimento nenhum na sua palavra. Marido e mulher, conhece só do modo de olhar, de falar. Você conhece seus filhos porque você tem relacionamento com eles, você vive com eles. Você acorda, vive com eles até o final da tarde, vai dormir, você acorda, você sabe que eles estão ali, você sabe até quando olha para você o que vai falar. Porque você tem um relacionamento com ele. Aí, nós precisamos crescer espiritualmente. Mas nós precisamos buscar, precisamos fazer algo. E isso só está dentro da palavra de Deus. Eu não tenho como eu ter um crescimento espiritual longe de Cristo. Nós acabamos de ler aqui a passagem de João capítulo 15, que fala da videira verdadeira. Se eu não estiver firme e forte, buscando a todo tempo a palavra de Deus, como eu posso viver os últimos tempos maus que virão? Ontem nós falamos sobre isso. Vai vir um momento que nós vamos ter que talvez negar a palavra de Deus. Eu já sou aquele ramo que estou fora da videira, da árvore, já faz muito tempo. A primeira apertadinha eu vou negar. Porque eu já não estou firme mesmo. Mas se eu estou alicerçado na palavra de Deus, vocês podem ter certeza. Como vai dizer o hino diz, pode cair o mundo. Eu estou com Deus. Jesus, ele é o único caminho. João 14, 6. O irmãozinho Miguel quiser colocar na tela. João 14, 6. Nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que eu estou dizendo isso? Que tem muitas pessoas que falam assim que, nos dias de hoje, tem pessoas que falam assim que todos os caminhos levam a quem? A Cristo. Isso é verdade? Isso é mentira. Isso é uma mentira das mais farrapadas. Por quê? Se eu quero ir para Maringá, eu tenho que pegar a estrada que vai para Maringá. Se eu quero ir para Mandaguaçu, pega a estrada para Mandaguaçu, que é a mesma que vai para Maringá, é lógico. Mas se eu quero ir para Doutor Camargo, eu tenho que pegar a que vai para Cianorte. Como que eu posso chegar em Maringá se eu peguei uma estrada que está indo para um rumo diferente? Nem todos os caminhos levam ao Senhor. E Provérbios 14, eu vou falando assim, nem vou mandar os irmãos abrirem, para não demorarem muito. Aqui que a gente tem outros versos para ser decorridos. Provérbios 14, 12 fala que há caminhos que parecem reto ao homem, mas o final é o quê? Caminho de morte. Então, meus queridos, não é todos os caminhos que levam ao Senhor. Não é todos os caminhos que levam ao Senhor. Aí eu gostaria agora que os irmãos folheassem a Bíblia comigo aqui um pouco. Mas então, como ter uma vida espiritual crescente? E como crescer espiritualmente? Então eu devo fazer alguma coisa, então. E se o título está falando, o tema está falando que crescimento espiritual somente em Cristo, então eu tenho que correr para onde? Eu tenho que correr para a palavra de Deus para mim ter um crescimento espiritual. Aí eu preciso de algo. Eu preciso de fazer algo para mim ter um crescimento espiritual. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá no capítulo 7 e 8 de Mateus 7 também.
E eu vou pedir para o Miguel ir colocando ali na tela para nós, Mateus 7, versículos 7 ao 8. Então, um dos primeiros passos, tem vários passos para nós crescermos espiritualmente, é lógico. Nós acabamos de falar agora há pouco sobre discipulado, pregar o evangelho, ir de porta em porta. Mas como que eu posso dar algo para alguém que eu também não tenho? Já falei isso várias vezes. Então eu tenho que se alimentar espiritualmente aonde? Dentro da palavra de Deus, para que eu possa alimentar alguém que está com fome lá fora espiritualmente também. Então a primeira coisa que eu faço, eu me alimento, eu me encho, para que eu possa trabalhar lá fora e ter o que oferecer para as pessoas. Então nós temos que ter o quê? Temos que ter uma rotina de oração. Primeiramente, uma rotina de oração. Pode até vir outros na frente? Podem. Mas aqui vamos citar esses. Uma rotina de oração. Jesus, ele lá em Mateus, no capítulo 7, versos 7 e 8, ele falou assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e acharei-vos. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Então, meus queridos, primeiro eu tenho que dar um passo. Eu tenho que orar. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus sem pecado, que veio ao mundo, fez tantos milagres, acordava de madrugada, ia até o Pai para orar, imagina nós, seres humanos. Imagina nós, seres humanos. Principalmente hoje, com o mundo lá fora nos oferecendo, entre aspas, tudo de bom. Tem horas que o ser humano, ele vê que lá fora as coisas é tão maravilhosas, tão boas, que ele acha que aquilo é o que vai satisfazer a tua carne, com certeza vai satisfazer a sua carne, mas acha que dá para viver dividido em dois. Um pouquinho pé esquerdo no mundo, um pouquinho direito nas coisas de Deus. Infelizmente, meu querido, nós estamos em cima do muro, nós estamos servindo a Satanás. Eu poderia usar qualquer outro termo, mas não vou usar. Estamos servindo a Satanás quando nós queremos servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar outro. Então, primeiro nós temos que termos uma rotina de oração. Primeiramente, acordei, tirei os pés de cima da cama. Nem precisa colocar os pés no chão. Coloque os joelhos no chão. Porque o dia vai ser longo e o inimigo vai atentar. E ele vai fazer com que tudo para que nós tropeçamos durante esse dia. Eu sei, mesmo nós orando, pode acontecer algo? Pode. Mas nós sabemos que tem um Deus cuidando de nós o dia todo. Então, meus queridos, a oração faz com que nós permanecemos ao lado de Cristo. Mesmo, vai vir problema? Vai. O inimigo está solta. Vai vir problema. Mas a oração é importante. A leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, o segundo passo, a leitura da Bíblia. Muitas pessoas não querem ler essas letras pequenininhas, é difícil, eu não entendo nada. Meus queridos, nós temos que insistir na palavra de Deus, nós temos que lutar para que nós possamos gostar. Porque se nós pegamos um livro que não tem nada a ver com as coisas de Deus, nós pegamos ele do primeiro capítulo, vai até o último lendo, porque nos interessa, parece que é uma tentação. Então, a palavra de Deus, mas eu não consigo, consegue. Se Deus deu sabedoria para você ler, você consegue. Então, o estudo diário da Bíblia, Josué, no capítulo 1, no verso 8, ele fala exatamente sobre isso. Josué capítulo 1, verso 8. A leitura diária da Bíblia é necessária, meus queridos. Porque faz com que nós respiramos. É igual a escola sabatina, que a gente fala, mas eu não gosto da escola sabatina. Tem pessoas que chegam só depois que acaba a escola sabatina para o culto, né? Mas a escola sabatina é o pulmão da igreja. A leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus é o coração. Então, Josué, ele falou sobre isso, ele falou assim,
Olha lá, Josué no capítulo 1, verso 8, ele falou, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Ele está pedindo para nós meditar nele dia e noite, que é a palavra de Deus, é a leitura da Bíblia. Goste ou não goste, nós temos que ler, porque é para o nosso bem, é para o nosso fortalecimento, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está nos prometendo nós possamos ser bem-sucedidos através do estudo da palavra. Por que eu não quero ler? Por que eu não quero estudar a palavra de Deus? Se Ele está falando, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus queridos, nós precisamos de oração. Vocês têm um tempo que nós precisamos de oração, de reflexão, leitura da palavra de Deus, é agora. Talvez os nossos irmãos lá em Israel, lá em Hamas, lá em Asquelon, lá na fronteira de Gaza, lá, não está tendo mais esse momento. Eu tenho certeza que agora eles estão preocupados com o bombardeio. Não conseguem dormir, aqueles que já não têm mais casa, porque a casa foi explodida. Quantas crianças inocentes ali, cobertas com aqueles pano branco morto dentro daqueles hospitais, e a chance de aumentar esse morticínio é muito mais. Então nós temos que estar firmes na palavra de Deus para quando chegar estes momentos ruins, nós mesmo entender, Senhor, aqui estou. Eu fui até onde pude confiando em Ti. Agora eu entrego tudo nas Tuas mãos. Mesmo no momento ruim, nós vamos passar um momento ruim sim. Eu sei que a gente quer viver na zona de conforto maravilhosa, igual acabamos de falar agora, nós queremos viver no bem bom, um ar-condicionado gostoso, uns banquinhos macios, uma igreja limpinha, uma tela grande para nós assistir. Depois nós saímos, nós vamos para os nossos lares, tudo limpinho, cheiroso, gostoso. Quer ir dormir, vai dormir, quer almoçar, almoça. Temos essa condição, temos tudo isso de mãos assim que Deus nos dá. E muitas vezes nós somos ingratos e miseráveis. Adoração constante. João 14, 23, 24. Ali, Jesus estava debatendo ali com a mulher samaritana e ela estava falando que um tempo o povo adorava naquele monte, que Moisés fez isso, Moisés fez aquilo. Aí Jesus, ele chega para a mulher e fala assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para eles, faremos nele morada. Meu querido, se eu falei errado, você me perdoe. É João capítulo 4, não 14. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Me perdoem. Jesus, ele disse assim, mas vem a hora e já chegou. Jesus falou para a mulher samaritana ali, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estamos adorando nosso Deus em espírito e verdade? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que maravilha. Temos que adorar a Deus em espírito e verdade, porque esse é o que o Pai está procurando. Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Jesus falou que nos últimos tempos, seus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não temos mais uma igreja bonita. Pronto, acabou. Fechou. A perseguição começou. Nós temos agora que fugir. Temos que entrar escondido na casa do irmão, na casa do outro, para que nós possamos, igual ontem nós fomos na casa da irmã Nilza, abertamente, nós vamos ter que fazer isso escondido, porque tem os vizinhos, as pessoas que vão falar, aqueles irmãos estão ali, vamos apedrejá-los. De repente entrar e tomar a palavra de Deus, rasgar e ainda bater nas pessoas. Então, será que nós estamos preparados mesmo para adorar a Cristo em espírito e em verdade? Cada um faça a sua reflexão.
Pois foi Jesus que disse que esse tempo já tinha chegado. Vai vir um tempo e essa hora já é chegada. Então nós temos que adorar a Deus em adoração constante, independente de qual é a situação que nós se encontramos. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, falou também sobre sabedoria, que nós vamos precisar de sabedoria. Nós temos que adorar, nós temos que orar, nós temos que estudar a palavra de Deus, mas precisamos de sabedoria. E no capítulo 1 de Tiago, no verso 5, ali Jesus falou, se porém, porque muitas pessoas falam, eu não tenho sabedoria, como é que eu faço? Eu vejo fulano, ele tem tanta sabedoria, ele faz isso, faz aquilo. Aí eu tenho que pedir sabedoria para quem? Para os irmãos que estão dentro da igreja, pedir sabedoria para os irmãos, para as irmãs, pedir, pastor, eu precisava de sabedoria, você poderia me dar sabedoria para mim entender que eu não estou entendendo? Não. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, ele falou assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça para quem? Para Deus, que a todos ele dá liberalmente e nada lhe prospera. Isso será concedido. Então, se eu quero sabedoria, eu não tenho que buscar em irmãos, naquele irmãozinho que prega mais bonito, naquele irmãozinho que faz um trabalho lindo, naquele que tem um ministério bonitinho, aquele que canta, que louva uma benção, aquele pastor que prega fervorosamente, eu não tenho que buscar nele. Eu tenho que buscar em Cristo. Sabedoria, espiritualidade somente em Cristo. Nossos irmãos servem muito, nossos irmãos. Nós sempre temos que estar sempre congregado, unido, porque uma brasa fora do braseiro, ela apaga, né, meus queridos? Os irmãos é muito importante, mas sabedoria só vai vir do alto. Só vai vir do alto. Filipenses, no capítulo 3, o verso 12 e o 13, ele fala que nós temos que livrarmos de maus hábitos. Temos que livrar de maus hábitos. Não dá para mim fazer a vontade do Pai com aquilo que a minha carne está desejando fazer também. A minha carne deseja algo que eu goste, mas o Espírito de Deus me chama para outro lugar. Então, ali fala, não que eu tenha já recebido, ou tenha, o apóstolo Paulo falando ali na carta aos Filipenses, ele fala, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido perfeição. Não, não é isso. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para os que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo falando isso, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Então, quer dizer, tem gente que vive do passado, vive de miséria, vive de coisa ruim, aconteceu algo na vida dela, ela não esqueceu, eu perdi minha mãe há 10 anos, ela vive até hoje lamentando que perdeu a mãe até hoje. Ela vive de passado, ela vive de coisas ruins. Paulo falou que é para nós prosseguir adiante, olhando para as coisas que levam a Cristo. Tem pessoas que vivem do passado igual museu. Não esquecem. Mas lá no passado a minha bisavó, o meu bisavô, o meu pai era assim. Meus queridos, o que o irmão falou ontem? Nós temos que ir aqui no que diz o Senhor. Nós não temos que estar olhando o que fulano falou, que fulano deixou de falar, que pastor pregou, que padre falou, que sacerdócio pregou, que o ancião falou. Não. Nós temos que estar sempre adiante, quem? O foco, Jesus Cristo. Ele é o nosso crescimento. Só vamos ter crescimento em Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. O dia que nós estiver com a nossa mente fechada, pensando que alguém pode nos ajudar em alguma coisa, que alguém pode fazer algo para que nós contribua para que nós seja salvo, salvação. A palavra de Deus fala em Efésios, a carta de Gálatas, Efésios 5:8 mesmo, né? Que fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não é dom de vós, vem de Deus. Então eu não tenho, mas se não for esse livro, meus queridos, vocês me desculpam. Efésios 2:8, 9. É pela graça sois salvos, meus queridos. Não é pelo irmão que prega bonitinho. Não é pela irmã que faz tudo certo. Não é pelo irmão.
não é pelo pastor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de obra para que ninguém se glorie. Você imaginou se vem de obras? Quantas pessoas têm condições financeiras, poderosamente compraria? Deus é maravilhoso, Deus é grande. Então o meu crescimento espiritual, meus queridos, vem de Jesus. Ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficou para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim. O que está diante de nós? Jesus Cristo. Vamos seguir a cruz de Cristo, o foco, pregar o evangelho de um Cristo vivo, ressurreto. É isso que nós temos que fazer. O passado não dá para fazer mais nada por nós, porque já ficou no passado. O futuro, meus queridos, pertence a Deus, mas é o presente que nós estamos vivendo agora. O apóstolo Paulo, ele nos leva também aqui para Efésios, no capítulo 5. Ele fala de um amadurecimento. Um amadurecimento. Vamos para o livro de Efésios aqui, no capítulo 5. Nós estudamos aqui o trimestre passado. Foi maravilhoso esse estudo de Efésios. Efésios no capítulo 5. Para nós termos um amadurecimento em Cristo. O apóstolo ele dá várias recomendações aqui para nós, conselhos, para que nós tenhamos um crescimento diário. E sendo assim, ele colocou aqui para nós nada mais que essa exposição desses versículos aqui do capítulo 5 de Efésios. O versículo 1 fala assim, para nós sermos imitadores de Cristo. Se nós queremos ter um crescimento espiritual, temos que ser imitadores de Cristo. Efésios 5:3 fala que nós temos que ter a pureza. Temos que ter a pureza de coração. Efésios 5:4 fala que temos que ter ações de graça. Isso é para nós ter um amadurecimento. Logo que nós já temos um crescimento em Cristo, agora um amadurecimento. Efésios 5:6 fala firmeza na verdade. Porque, meus queridos, nós não podemos mais ser como crianças levados com o vento de um lado para o outro. Nós temos que ter firmeza na verdade. Qual que é a verdade? A verdade, João 8:32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Se fulano ou ciclano está pregando algo que não é a verdade, não temos que dar ouvido. Não temos que dar ouvido. Pode ser o nosso melhor amigo, pode ser qualquer um da nossa família. Não está pregando a verdade, não temos que dar ouvido. O que nós temos que fazer, meus queridos, é levar o verdadeiro evangelho para ele. Essa é a nossa obrigação. Efésios 5:10. Discernimento da vontade de Deus. Nós temos que ter o discernimento da vontade de Deus. Consagração. O 5:11 fala consagração. Nós temos que ser consagrado. Fala assim que o 11 fala: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Nós temos que ter consagração. O versículo 15 nos fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábio,
Então nós precisamos aqui não ser insensatos. Não sermos insensatos. E o verso 18 fala: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito. Então aqui nós temos que tomar cuidado com a bebida e encher com o Espírito Santo. O cristão não deve ser levado por bebidas alcoólicas. Muitos cristãos falam que uma dosinha é isso, uma dosinha é aquilo. Não, meus queridos. Jesus falou que, o próprio Deus falou que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E para nós encerrarmos, meus queridos, para nós encerrarmos essa mensagem de hoje, que fala assim que de fato, embora a essa altura, essa passagem está no livro de Hebreus 5:12. Ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala assim, a gente acredita que, o apóstolo Paulo não, a gente acredita que aqui o escritor seja Lucas, como não fala, ele fala de fato, embora a esta altura já devêssemos ser mestres. Você está entendendo? Nós, nessa altura que nós estamos aqui da palavra de Deus, tem pessoas há 20, 30 anos dentro da igreja. Ele está falando assim, nós já era para ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Olha, vocês já era para ser mestre, mas está precisando que alguém ensine ainda os princípios alimentares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Meus queridos, nós temos um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual está onde? Dentro da palavra de Deus. Então, se nós não estamos tendo esse crescimento espiritual, isso é simples e reto de dizer. Não estamos tendo relacionamento como deveria com o nosso Deus. Eu sempre penso assim, já fizeram até essa conta. Se eu pegasse 10% do meu tempo durante o dia para estudar a palavra de Deus, 10% do meu dia é muito pouco. Quanto isso daria dentro de 24 horas? 2 horas e 40 estudando a palavra de Deus. É 2 horas e 40, meus queridos. Muitas vezes estudamos 15, 20, talvez nada. Aí eu quero ter um crescimento, eu quero chegar, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero fazer as coisas para Deus, mas não tenho crescimento espiritual. Mas não é culpa de Deus, não é culpa dos irmãos, a culpa está em mim. Eu não me alimento. Aquele tempo que eu tenho para mim estudar a palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou assistindo algo na TV que não me edifica em nada, não acrescenta nada na minha vida. Eu estou rolando no celular, estou passando já ali, eu já estou ali, pode marcar igual eu falei, marca. Eu já estou ali 45 minutos, eu não mandei uma mensagem para o irmão, eu não falei nada de bonito para ele, mas eu estou olhando o quê? Eu estou olhando a vida alheia. Se me perguntar da vida alheia, se me perguntar das fofocas, das coisas do mundo, eu posso descrever para você rapidinho o que está acontecendo na cidade de São Jorge do Ivaí. Por quê? Porque eu não estou centrado em Cristo, eu estou centrado nas coisas mundanas. Se perguntar para mim o que está acontecendo, que fulano separou, fulano está acontecendo isso com a família de fulano está vivendo em dissolução, fulano está na praia, fulano está viajando, fulano foi para qualquer lugar, eu sei responder. Porque eu estou navegando num site que não tem nada de edificação para o nosso Deus. Meus queridos, eu estou com ele aqui em mãos, ó. Canal de bênção, maravilha. Quando o seu dedo bate no site certo, numa mensagem para pregar igual essa está aqui agora, é canal de bênção. Quando eu entro no site, que você sabe que é num clique, você entra, eu só saio daqui, ó, volto,
e bato no outro, eu entro no outro site. Ele pode servir a Satanás. Se você quiser usar seu telefone, seu celular para servir a Deus, você vai servir a Deus. Mas se você quiser usar para servir Satanás, fica à vontade, ele está na tua mão. E você tem livre-arbítrio. Só que quando o teu nome não estiver arrolado lá, inscrito no livro de Deus, não fique triste. Foi escolha tua. Você escolheu se perder. Então, está aqui nas nossas mãos uma maravilha. Feito por homens, sim. Como a palavra de Deus é escrita por homem, inspirada por Deus. Na vida cristã, nós também devemos apresentar maturidade espiritual. Não é uma anarquia isso. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que caso eles não dessem fruto, seriam cortados e lançados no fogo afora. Mas se dessem fruto, seriam limpos, para que desse muito, muito mais fruto. Amém? Então, o que Deus quer de nós? Ele quer nos salvar. Ele foi ao ponto final. Ele foi no último ponto que poderia existir, que era dar o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que eu tivesse hoje, eu não morresse eternamente, mas eu tivesse vida e vida em abundância. Esse é Deus. Um Deus que me ama a ponto de pregar o teu Filho primogênito, teu Filho amado, Jesus Cristo. E entregar na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu viva como mundano? Para que eu viva fazendo as coisas que desagradam a Deus? Não. Ele falou que nós somos um povo eleito, nação santa, sacerdócio real, exclusivo. Nós fomos escolhidos no meio de um povo para pregar o Evangelho, para salvar vidas lá fora. Então nós somos de grande valor. Nós precisamos, meus queridos, pensar mais na cruz de Cristo, se envergonhar quando nós fazemos coisas erradas. Nós temos que sentir vergonha, pedir perdão, mas um arrependimento sincero de todo o coração, e a Cristo falar: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, sou um pecador. Na realidade não mereço nem estar na tua presença, mas o Senhor, na sua longanimidade, no teu amor, na tua misericórdia, tem me mantido vivo. E é a razão de nós não ser consumidos da face da terra. O que é? As misericórdias de nosso Deus. Amém? Meus queridos, se não passei aquilo tudo que poderia passar através da palavra de Deus, tudo que eu usei está aqui dentro. Se eu não conseguir passar tudo isso que está aqui dentro, que o Espírito Santo possa estar convencendo cada coração. Do quê? Do erro. Para quê? Para que nós possamos pregar o Evangelho. O Evangelho eterno. O Evangelho que salva a todo o povo, nação e língua. Primeiro, dentro dos nossos lares, nos nossos arredores, para nossos filhos. Depois, já com um pouco de maturidade, eu possa se estender para outras pessoas. Que eu possa cada dia ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Que eu possa também buscar o Espírito Santo. Porque Jesus, ele, ao ser batizado, nós vimos ontem que o Espírito Santo desceu sobre ele em uma pomba, em forma corpórea de pomba. E Deus, ali ele colocou o Espírito Santo sobre o teu filho, para que hoje eles trabalhassem, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só pessoa. Posso desejar a todos vocês, nesta manhã de sábado, que Deus fale o coração de cada um. Que Deus continue
que essa infinita misericórdia, que nós possamos a cada dia estar buscando mais a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Precisamos estudar, meus queridos, precisamos estar em oração. Precisamos estar adorando o nosso Pai em espírito e em verdade. As coisas mundanas lá fora, elas servem sim. A gente precisa de todos os lugares que a gente vai. Precisamos de uma farmácia, precisamos de um medicamento, precisamos do posto de gasolina, precisamos do supermercado, precisamos estar em contato com as pessoas. É exatamente isso, para levar o evangelho para as pessoas. Nós temos que levar Cristo para as pessoas. Não tem como nós sair do mundo, meus queridos. Nós vivemos no mundo. Mas o mundo não pode estar dentro de nós. O povo do Egito, eles saíram do Egito. Só saíram a mente, só saíram o corpo. A mente ficou presa lá dentro do Egito. Então que nós, como os filhos de Deus, se nós saímos do mundo verdadeiramente, que nós saímos de corpo e de mente, meu querido, que nós recebemos essa transformação através do Espírito. Somos fracos sim, somos totalmente dependentes de Deus. Vamos falhar, vamos cair, vamos pecar. Mas nós temos que estar prontos também para se ajoelhar e pedir perdão para Deus e voltar para os braços dele. Que Deus abençoe. Que Deus nos dá sabedoria, discernimento, para que nós possamos a cada dia viver uma vida de perfeita comunhão com Ele. Quero encerrar com essa palavra aqui. A maturidade espiritual é uma exigência fundamental no cristianismo. Não podemos viver indo à igreja, ouvindo sermões, falando palavra bonita, abraçando os irmãos, entregando dízimos e ofertas, e achar que isso é suficiente. Não é suficiente, meu querido. Estamos fazendo as coisas certas, talvez por motivo errado. Não conseguimos enganar Deus. Não dá para fazer troca, barganha com Deus. Tudo isso nós temos que fazer, mas não omitir as outras. Jesus nos comprou na cruz do Calvário, com seu sangue, e espera que sejamos frutíferos, sendo como um imã para aqueles que ainda não conhecem. Que o Espírito Santo de Deus nos encha de poder, nos dá sabedoria, discernimento, que nós possamos, no futuro bem próximo, olhar para o céu e ver que a nossa redenção se aproxima. E ver que Jesus Cristo está voltando na nuvem do céu buscar um povo redimido no seu sangue. A igreja de Deus. Não é fácil vivermos aqui embaixo. O mundo nos oferece tudo aquilo que faz com que vai contra a vontade de nosso Deus. Mas que podemos a cada dia entender que Deus, Ele está preocupadíssimo. Porque nós fomos comprados caro. E foi com o próprio sangue do Filho dele. Chamar o meu irmão aqui para encerrar com o hino. Peço que a igreja fique de pé para nós louvar o nosso Deus. Corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás.
Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Que esse hino que nós acabamos de ouvir agora seja verdadeiro em nossos corações. Que possa cair o mundo, mas nós estar em paz. A palavra de Deus, Salmo 37, verso 5, fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Então nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor. Que nós não possamos ter reserva em nossos corações para que o inimigo possa habitar. Oremos. Senhor meu Deus, o Senhor ouviu tudo que foi feito aqui dentro hoje. Desde a abertura, meu Pai, dessa programação. O Senhor ouviu, o Senhor sabe de tudo. Peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que aqui se achegou. Pessoas que estão em casa também, que o Senhor derrame bênção sem medida. Venha, meu Pai, cuidar desse povo que está lá fora sofrendo tantas penalidades, Senhor Deus, sem merecer. Estão pagando por ato, muitas vezes, de pessoas que são má, pessoas que não têm o Teu amor no coração. Entregamos a nossa igreja nas Tuas mãos. Nos ajude, meu Pai, a viver como irmãos,
como discípulos aqui nessa terra. E que nós possamos, Senhor Deus, num dia de angústia, nós possamos dizer que pode cair o mundo e nós estamos em paz. Venha, Senhor Deus, ficar conosco. Venha nos dar um restante de sábado na Tua presença. Nos use, meu Pai, como canais Seu, para que nós possamos alcançar pessoas que ainda não Te conhecem. Venha ficar conosco, venha nos dar um dia maravilhoso na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Tenham todos um bom restante de sábado, um bom almoço e um bom retorno para os seus lares, acompanhados pelo Santo Espírito do Senhor. Amém.